Queria lhe perguntar sobre uma questão, só para aproveitar aqui o nosso tempo, para tratar de um outro assunto também, ministra. Desculpe interrompê-la nesta questão. Hoje é o último dia do prazo da entrega do imposto de renda para muita gente. E eu queria mencionar um programa específico que o Ministério tem para destinação de parte do imposto de renda a alguns fundos que beneficiam crianças e adolescentes e pessoas idosas. Para que a senhora pudesse dizer um pouco como é que isso funciona, ministra, para termos uma noção, inclusive para quem tem ainda algum prazo para fazer isso no dia de hoje, se quiser adotar uma medida que pode, de alguma maneira, ajudar a financiar melhores condições de vida para crianças, adolescentes e idosos. A gente trabalha, né? A gente fala que é a declaração do bem. Pessoas físicas podem destinar até 6% dos seus impostos, sendo 3% para o fundo da criança e do adolescente e 3% para o fundo dos direitos da pessoa idosa, tanto municipal quanto distrital, estadual ou nacional. E as pessoas jurídicas, elas podem doar até 1% do seu imposto de renda devido para esses fundos. Esses fundos eles são importantes porque eles vão financiar políticas públicas para crianças e adolescentes e para idosos. Algumas que as pessoas conhecem, mas não sabem muito bem de onde é que vêm os recursos. Então, a gente tem, por exemplo, aí mesmo em Belo Horizonte, no estado, em vários municípios do estado de Minas Gerais, programa de acolhimento para criança no pós-escola, programas como as instituições de longa permanência, que acolhem idosos em situação de extrema vulnerabilidade. Então, parte do recurso para essas ações vem dessas doações que a gente fala declaração do bem, que é uma forma também solidária de você investir o seu imposto de renda, direcionando para ações dentro do seu próprio município. Ministra, no início da semana, durante a abertura de um evento em Salvador, a senhora trouxe falas fortes envolvendo o ambiente das redes sociais e até mesmo citou, né, casos de racismo envolvendo a senhora, uma ministra negra, nas próprias redes sociais. Eu quero até abrir aspas para uma fala que foi muito forte. Recebo muitos xingamentos todos os dias de pessoas dizendo que é terrível olhar para mim por eu ser uma mulher negra, até ofensas relativas ao meu corpo, ao meu cabelo, ao meu jeito sorridente. E nesse discurso, a senhora falou muito sobre a necessidade de construir um debate sólido sobre a regulamentação das redes sociais e também relações raciais aqui no país. Quando a senhora fala sobre essa construção de um debate, para essa regulamentação, qual é o caminho para essa construção? Bom, nós temos atuado em várias áreas, tá? Tanto do ponto de vista do executivo, por meio dos nossos conselhos, por exemplo, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente aprovou uma resolução falando sobre a infância no ambiente digital e trazendo algumas orientações para os órgãos que acompanham direitos de crianças e adolescentes. São muitos temas que a gente tem para dizer, desde quando que deve ser o acesso, quando que uma criança deve ter acesso, por exemplo, a ter o seu próprio smartphone, qual que é a idade adequada para a gente deixar um celular na mão de uma criança. Quando a gente está falando de regulação das redes, das plataformas digitais, é porque nós estamos vivendo um fenômeno que o ódio, eu vou dizer, a cultura do ódio, grupos criminosos de pedofilia, de aliciamento de crianças e adolescentes, se aproveitam da não regulamentação das redes, da impossibilidade de identificar os CPFs e os vários CNPJs dessas pessoas, para que elas tenham a devida punição. Eu tenho insistido muito, né, que o que vale do ponto de vista da legislação no nosso ambiente físico, ele vale também no ambiente digital. Muitas vezes as pessoas acham que, por exemplo, né, ações que desrespeitam criança e adolescente, se ela acontece na internet, ela deixa de ser crime. Assim como falas racistas, falas machistas. E hoje, gente, é muito importante as pessoas tomarem consciência que isso não é uma ação de um indivíduo ingênuo,
que não está sabendo exatamente o que faz. Tem grupos criminosos aliciando adolescentes para fazer coisas que muitas vezes suas famílias jamais imaginariam que o filho seria capaz de fazer. E ele não sabe, porque muitas vezes isso se dá no lugar mais recôndito, que é escondido dentro do quarto, por trás de uma tela. Então, as pessoas elas não têm nenhum problema de proferir, né? Proferir palavras racistas, misóginas, incentivar a violência contra a mulher. Tem grupos hoje que organizam adolescentes para dizer como que ele deve machucar e ferir uma garota, uma adolescente, que incentiva adolescentes à automutilação. Então, quando eu falo que nós precisamos fazer um debate sólido, é que a gente precisa abrir o olho do conjunto da população, é preciso uma ação efetiva dos órgãos de governo, e a gente tem trabalhado nisso, com ações articuladas, com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, com a Polícia Federal, para coibir, para prender essas redes, mas é importante também que a gente trabalhe com uma maior regulação e regulamentação. E, para isso, nós precisamos do legislativo. Então, no Congresso Nacional, a deputada federal Maria do Rosário conseguiu as assinaturas suficientes para estabelecer uma CPI Sim. do ambiente digital. A gente não sabe se efetivamente será instalada uma CPI, mas nós estamos trabalhando e apoiando essa iniciativa para que minimamente se estruture um grupo de trabalho e para que o Congresso Nacional se debruce sobre essa agenda, porque nós não podemos deixar, gente, essa onda. E olha bem, tem grupos que eles se organizam de maneira transnacional. É preciso a gente compreender que a plataforma está aqui, mas muitas vezes a sede da plataforma não está no Brasil, né? E por isso mas precisa está atuando fortemente e dilapidando, vou dizer, fazendo um esgarçamento das relações humanas nos mais diferentes lugares, Sim. porque tem alcançado municípios do interior de Minas com questões, por exemplo, que as pessoas nunca nem passaria pela cabeça. E é por Quem isso que que enfrenta isso no dia a dia? Famílias, professores, conselheiros tutelares, que estão vendo o que estão acontecendo, estão falando, pedindo ajuda, pedindo socorro, e a gente precisa trabalhar para que isso aconteça.